Olá, espero que esteja tudo bem contigo. Estou de regresso com mais um vídeo. Hoje trago um exercício relacionado com o teorema da função implícita. Pretendemos provar que esta equação, aqui igual a zero, uma equação em três variáveis, define implicitamente z como função de x e y numa vizinhança do ponto 0, menos 1, 1. De seguida, mostramos que 0 menos 1 é um ponto crítico da função implícita z igual a um certo z de xy. E por último, vamos classificar este ponto crítico. Ok? Bom, evidentemente que neste vídeo vou resolver estas três alíneas, mas, acima de tudo, vou tentar explicar como determinar as derivadas parciais de primeira e de segunda ordem da função implícita, da qual nós não conhecemos uma expressão, a partir de uma equação em três variáveis deste tipo. Ok? Bom, então, em relação à primeira questão, começo por denotar esta expressão aqui por f maiúsculo de x, y, z. Portanto, nós pretendemos provar que a solução da equação f maiúsculo de x, y, z igual a zero equivale a termos z igual a um certo f minúsculo de xy para alguma função f definida numa vizinhança ou num aberto de R2 contendo o ponto 0 menos 1. Claro que f de 0 menos 1 é igual a 1. Ok? Portanto, no fundo, pretendemos provar que a superfície de nível 0 desta função f maiúsculo é localmente o gráfico de uma função de duas variáveis. Ok? Apenas em torno deste ponto aqui. Para que esta equação defina z como função de x e y, é suficiente que se verifiquem três condições. A primeira delas é que este ponto seja solução desta equação. Portanto, f de 0 menos 1, 1 é igual a 0 menos 2 mais menos 1 ao quadrado, que é mais 1, mais 1, mais 1, z é 1, e agora falta-me mais 1 e menos 1. Bom, isto dá 0. Ok, a segunda condição é esta. As derivadas parciais desta função devem ser contínuas. Derivada parcial de f em ordem a x, neste caso, é apenas igual a menos 2x. Ok? Menos 2x. A derivada parcial da nossa função f maiúsculo em ordem a y é também simples. 0 mais 2 mais 2y e mais 0. 2 mais 2y. Bom, e por último, a derivada parcial de f em ordem a z, delta f delta z, é igual a 1 mais 3z quadrado. Bem, estas funções são contínuas em R3, uma vez que são funções, são expressões, se assim quiserem, polinomiais. Mais do que isso,
admitem derivadas de todas as ordens. Portanto, vou pôr apenas são contínuas. É suficiente que sejam contínuas numa vizinhança deste ponto, ok? Portanto, aqui tudo bem. Agora, a terceira condição é fundamental. Pretendemos que esta equação defina z como função de x e y. A derivada parcial de f em ordem a z, no ponto 0, menos 1, 1 deve ser diferente de 0. Vamos aqui destacar esta variável z, que está também aqui em cima. Portanto, o vetor gradiente da função f maiúsculo, neste ponto, deve ter uma componente não nula correspondente à altura. Okay? O vetor gradiente é ortogonal à superfície de nível 0. Okay? Bom, isto aqui é igual a 1 mais 3z quadrado, mas no nosso ponto 0 menos 1, 1 é igual, bem, 1 e 3, 4, diferente de 0. E, portanto, está provado que esta equação define implicitamente z como função de x e y em torno deste ponto. Ok? Vamos agora passar à questão 2, mostrar que 0 menos 1 é um ponto crítico da função implícita. Atenção que nós não conhecemos uma expressão para esta função que está aqui, para a função f minúsculo. Então, como é que nós vamos proceder para determinar as derivadas parciais da função implícita? Nós pretendemos mostrar que ΔZ, ΔX e ΔZ, ΔY, no ponto 0 menos 1, são ambas iguais a 0. Não é? Vamos proceder desta maneira. Temos que f maiúsculo de x, y, z de x, y, é identicamente igual a 0 para todo o x, y, na tal vizinhança do ponto 0 menos 1. Ok? Bom, f, a função f maiúsculo, depende de x, y e z. E agora, z é também a função de x e de y. Ok? Temos aqui a função implícita. Então, o que eu vou fazer é derivar ambos os membros desta igualdade, ok? Recorrendo à derivada da função composta, a regra da cadeia, e tendo em conta que z é função de x e de y. Ok? Então vamos lá. Vamos derivar o primeiro membro em ordem a x. Ficamos então com ΔF, ΔX, mais ΔF, ΔZ, vezes ΔZ, ΔX. Como disse há pouco, com este vídeo eu pretendo não só resolver este exercício, mas acima de tudo explicar como determinar as derivadas parciais de primeira e segunda ordem da função implícita à custa de uma equação do tipo f maiúsculo de x, y, z igual a 0 ou igual a uma constante qualquer. Ok? Reparem, neste caso, o ΔF, ΔX está aqui, ΔF, ΔZ também já encontramos, mas como disse, eu vou explicar como proceder numa situação genérica. Ok? Bom, e isto então é igual
à derivada parcial de zero em ordem a x, que é zero. Ok? Bom, eh, agora, no nosso ponto, portanto, quando x é zero, y é menos um e z é igual a 1, ficamos com delta z delta x, portanto, a derivada parcial da função implícita em ordem a x, já aqui a temos, em ponto, no ponto 0 menos 1, é igual, então, vamos passar esta derivada parcial da função f maiúsculo para o segundo membro, com sinal menos, menos, então, delta f delta x no ponto 0 menos 1, 1, ok? 0 menos 1, 1. F maiúsculo é uma função de três variáveis. A função implícita, z, é uma função de duas variáveis. Só assim é que faz sentido. Sobre, aqui, esta derivada parcial, delta f, delta z, também no ponto 0 menos 1, 1. Esta derivada parcial, que aparece em denominador, já sabemos que é diferente de zero, é igual a 4. Está bem? Portanto, temos aqui menos 4. Delta f, delta x, já vimos há pouco, é menos 2x, mas o x é zero, portanto isto dá zero. Igual, então, a zero. Ok, agora pretendemos determinar a derivada parcial da função implícita em ordem a y no ponto 0 menos 1. Então, vou pegar novamente nesta igualdade, ok? E derivar, então, o primeiro membro. Se quiserem, podemos dizer que vamos derivar a equação em ordem a y, tendo em conta que z é função de x e de y. Então vamos lá. Delta f delta y, estou a derivar o primeiro membro, delta f delta y, mais delta f delta z vezes delta z delta y. Igual à derivada parcial de zero em ordem a y, que é também igual a zero. Bom, e já aqui temos a outra derivada parcial da função implícita. Ok? Portanto, novamente, no ponto x igual a zero, y igual a menos 1 e z igual a 1, temos que delta z, delta z, delta y, ok? Para x igual a zero e y igual a menos 1, é igual, então, esta derivada parcial passa para aqui, com sinal menos, delta f delta y no ponto 0 menos 1. 1 sobre delta f delta z, o tal número que é diferente de 0, delta f delta z no ponto 0 menos 1, 1. Bom, e isto é igual, então, menos, o denominador é 4, a derivada parcial de f em ordem a y, também já calculamos, é 2 mais 2y, mas y é menos 1, portanto isto dá 2 menos 2, igual a 0. Conclusão, o gradiente da função implícita, a função f minúsculo, se preferirem, podemos pôr mesmo z, o gradiente de z no ponto 0 menos 1, ou seja, o gradiente da função implícita,
é, por definição, o vetor que contém as derivadas parciais em ordem a x e em ordem a y, no ponto 0 menos 1, é então igual a 0, 0. E, portanto, acabamos de demonstrar que 0 menos 1 é um ponto crítico da função implícita. Ok? E, ao mesmo tempo, explicamos como proceder numa situação mais geral. Uma forma de memorizar ou fixar estas fórmulas, reparem, temos aqui ΔZ, ΔX. O Z passa para baixo e o X passa para cima. Aqui também Z vem para baixo e o Y vai para cima. Bom, vamos agora à terceira questão. Classifique o ponto crítico da função implícita, ponto 0 menos 1. Bem, para isso, precisamos das derivadas parciais de segunda ordem da função implícita. Nós não temos uma expressão para esta função de duas variáveis, contudo, necessitamos das derivadas parciais de segunda ordem. Então, como é que nós vamos proceder? Bom, vamos obter essas derivadas parciais à custa das derivadas parciais de primeira e de segunda ordem da função f maiúsculo, que é aquela que nós conhecemos explicitamente. Ok? Bom, então tínhamos aqui atrás esta igualdade e esta, que eu volto a escrever aqui. Ok? Portanto, aqui estas igualdades valem para todo o xy na tal vizinhança do ponto 0 menos 1. O que eu vou fazer agora é derivar novamente esta equação em ordem a x, tendo em conta sempre que z é a função de x e de y. Então vamos começar por derivar ΔF, ΔX em ordem a x. Novamente, olhamos para este diagrama. Portanto, de certa forma, vamos substituir aqui este f por ΔF, ΔX. Está aqui. Está bem? ΔF, ΔX. Então vamos derivar esta derivada parcial em ordem a x. Será então delta 2f, delta x2, delta 2f, delta x2, mais delta 2f, delta x, delta z, vezes delta z, delta x. Agora vamos ter de derivar este produto em ordem a x. Ok? E começamos por derivar este fator que está aqui. Então, agora, onde está aqui f, pensamos no ΔF, delta z. A derivada de ΔF, delta z em ordem a x vai ser delta 2f, delta z, delta x, mais delta 2f, delta z2, vezes delta z, delta x. E agora, então, primeiro, aliás, a derivada do primeiro, que está aqui, vezes o segundo. Vamos pôr aqui parênteses. Vezes delta z, delta x. Agora, mais o primeiro, delta f,
delta Z, vezes, então, a derivada do segundo. Portanto, vezes delta 2z delta x2. Bom, igual, derivada de 0 é 0. Bom, e com isto já temos aqui uma segunda derivada parcial, uma derivada parcial de segunda ordem da função implícita, em ordem a x duas vezes. Ok? Bom, claro que nesta situação particular, tudo isto fica muito simples. Por exemplo, esta derivada parcial que está aqui, eh, se derivarmos isto aqui em ordem a x, dá zero. Ok? Se derivarmos este em ordem a z, também dá zero. Bom, mas como disse, eu estou a resolver um exercício particular, mas ao mesmo tempo a explicar como proceder numa situação geral do tipo f de x, y, z igual a zero. Agora pretendemos fazer aparecer delta 2z delta y2. Então, vamos pegar aqui nesta igualdade e derivar ambos os membros em ordem a y. Então, começamos por derivar esta expressão em ordem a y. Aqui está, no lugar do f, colocamos delta f, delta y e derivamos esta expressão em ordem a y, utilizando a derivada da função composta, a regra da cadeia. Não é? Z é função de y. Delta 2f delta y2 mais delta 2f delta y delta z vezes delta z delta y. Ok, e já derivamos aqui esta expressão em ordem a y. Agora, mais, bem, vamos derivar aqui este produto também em ordem a y. Começamos por derivar esta derivada parcial em ordem a y. Então, cá está o ΔF, ΔZ, no lugar do f. Então, será delta 2f, delta z, delta y, mais delta 2f, delta z2, vezes delta z, delta y. Vezes, então, o segundo fator, delta z, delta y. E agora, mais, mantemos o primeiro, delta f, delta z, estamos a derivar o produto, não é? Vezes a derivada, então, do segundo em ordem a y, que vai dar delta 2z delta y2 igual à derivada de 0 em ordem a y, que é evidentemente igual a 0. E agora já temos então aqui uma outra derivada parcial de segunda ordem da função implícita. Resta-nos fazer aparecer o delta 2z, delta x, delta y, ou então o delta 2z, delta y, delta x, que são iguais, ok? Pelo teorema de Schwarz. Então, ou derivamos, por exemplo, aqui esta equação em ordem a y, ou derivamos esta em ordem a x, é indiferente. Vamos derivar talvez esta em ordem a y. Agora vamos derivar então a primeira equação em ordem a y. Ok, então vamos lá. Tendemos derivar ΔF, ΔX em ordem a y. Então cá está, ΔF, ΔX em ordem a y. Fica então delta 2f, ΔX, ΔY,
delta 2f, delta x, delta y, mais delta 2f, delta x, delta z, vezes delta z, delta y. E agora vamos derivar aqui este produto em ordem a y. Ok? Estamos a derivar em ordem a y. Então, mais, bom, derivada parcial de f em ordem a z vai ser derivada em ordem a y. Então, cá está ela. Delta 2f, delta z, delta y, mais delta 2f, delta z2, vezes delta z, delta y. Então, vezes o segundo, delta z, delta x. E agora, mais o primeiro, delta z, delta f, delta z, vezes a derivada do segundo, fica delta 2z, delta x, delta y. Ok? Igual à derivada de zero, que é zero. Bom, já temos então aqui as derivadas parciais de segunda ordem da função implícita. Delta 2z, delta x, delta y e delta 2z, delta y, delta x, como disse, são iguais. Está bem? Bom, agora nós queremos tudo isto para x igual a 0, y igual a menos 1 e z igual a 1. Claro que nesta situação particular, tudo isto, a maior parte destas coisas se anula, mas repare, nós pretendemos então esta segunda derivada parcial no ponto 0 menos 1, 1. Vamos pôr aqui no ponto 0 menos 1, 1. Aqui também estamos a falar da função f maiúsculo, também será esta derivada no mesmo ponto. E aqui também, e aqui também, e aqui também. Ok? Bom, aqui também, aqui, 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 temos a função f maiúsculo, aqui também, aqui também, aqui, aqui, aqui e aqui. Portanto, todas estas derivadas parciais de segunda ordem e de primeira ordem são calculadas no ponto 0 menos 1, 1. Agora temos também aqui estes fatores que correspondem às derivadas parciais da função implícita de primeira ordem, aqui, e aqui de segunda ordem. Portanto, essas são calculadas no ponto 0 menos 1. Ok? E esta também, e esta também, e esta também. Ok? Aqui a segunda derivada parcial no ponto 0 menos 1. Aqui também, no ponto 0 menos 1, aqui também temos a função implícita, aqui também temos a função implícita, aqui também temos a função implícita, aliás, a segunda derivada parcial da função implícita em ordem a y, no ponto 0 menos 1. Ok? Bom, e aqui também temos a primeira derivada, outra primeira derivada, aqui também, e esta também no ponto 0 menos 1. Como 0 menos 1 é um ponto crítico da função implícita, portanto, atrás nós calculamos ΔZ, ΔX e ΔZ, ΔY neste ponto, né? Deu 0, 0. Isto aqui é igual a 0. Isto aqui também é igual a 0. E esta também é igual a 0.
Esta derivada parcial também é igual a zero. Esta também é igual a zero. Esta também é igual a zero. E é só. Aqui também é igual a zero. Estamos num ponto crítico, não é? E esta também é igual a zero. E, na verdade, há aqui mais derivadas parciais de segunda ordem da função f maiúsculo, que se conhece, iguais a zero. Por exemplo, delta 2f, delta z, delta x, já vimos que é zero, não é? Se eu derivar isto em ordem a z, dá zero. Este aqui não dá zero, dá 6z, mas não interessa, porque isto aqui é zero. Está bem? Bem, seja como for, temos então que delta 2z delta x2, que é o que nós pretendemos, delta 2z delta x2 é uma segunda derivada parcial da função implícita no ponto 0 menos 1 é então igual. Bom, como isto aqui se anula, passamos aqui esta parcela para o segundo membro, com sinal menos, menos. Esta derivada obtém-se derivando isto aqui em ordem x, que dá menos 2. Será menos 2 sobre delta f, delta z, no ponto 0 menos 1, 1. Portanto, esta é aquela derivada parcial da função f maiúsculo que é diferente de 0, não é? É igual a 4. E vai aparecer novamente em denominador. Ok? Isto dá então o meio. Bom, depois temos delta 2z delta y2 também no ponto 0 menos 1, por ser um ponto crítico da função implícita, tudo isto é zero, portanto fica menos delta 2f delta y2, ou seja, menos a derivada desta derivada parcial em ordem a y novamente dá 2. Portanto, aqui fica 2 sobre delta f delta z no ponto 0 menos 1, 1, que é, como sabemos, igual a 4. E isto dá, então, menos 1 meio. Bom, e agora queremos esta delta 2z delta x delta y no ponto 0 menos 1 é igual a esta derivada parcial. Vamos derivar o delta f delta y em ordem a x ou o delta f delta x em ordem a y. Dá sempre a mesma coisa e dá 0. Portanto, será menos 0 sobre 4. Ok? Isto aqui é 4 igual a 0. Temos determinadas as derivadas parciais de primeira ordem e agora de segunda ordem da função implícita. Tudo feito à custa das derivadas parciais de primeira e de segunda ordem desta função f maiúsculo, da qual nós conhecemos a expressão. Está bem? Então, vamos só aqui concluir neste quadro. Temos então o seguinte. A matriz hessiana, isto é, a matriz das segundas derivadas parciais da função implícita, z, no ponto crítico 0 menos 1, é igual a quê? Portanto, delta 2z delta x2 é menos delta 2f delta x2 sobre isto. Esta delta 2z delta y2, neste ponto, é menos delta 2f delta y2 sobre delta f delta z. Isto porque estamos num ponto crítico, está bem? Bom, e aqui a mesma coisa. Então, vamos colocar menos
delta F, delta Z no ponto 0 menos 1, 1 em evidência. E fica assim, menos 1 sobre, assim aqui é, delta F, delta Z no ponto 0 menos 1, 1. Ok? Nós já sabemos que isto aqui é menos 1 quarto vezes delta 2F delta x2 no ponto 0 menos 1, 1. Aqui temos delta 2F delta x, delta y, ok? Também no ponto 0, menos 1, 1. Bom, aqui teríamos, esta não calculamos, mas sabemos que é igual àquela, delta 2f, delta y, delta x, também no ponto 0, menos 1, 1. Bom, e por último, aqui está delta 2z, delta y2, que é igual, então, a menos isto sobre isto, ok? Já está aqui, basta-me escrever aqui, então, delta 2f, delta y2, no ponto 0, menos 1, assim. E, portanto, temos as derivadas parciais da função implícita, sem conhecer a expressão, no ponto crítico, completamente definidas à custa das derivadas parciais de segunda ordem da função f maiúsculo. E também à custa desta derivada parcial de primeira ordem, aquela que é diferente de zero, não é? Temos aqui z, temos aqui z. Bom, isto é igual, como vimos, então, aqui, menos, melhor, aqui dá um meio, ok? Um meio. Este aqui deu zero, esta também deu zero, e este aqui deu menos um meio. Na verdade, aqui temos menos 2 sobre menos 4, que dá um meio. Está bem? Ok. Agora, os valores próprios desta matriz da matriz hessiana da função implícita no ponto crítico 0 menos 1 são, então, lambda 1 igual a 1 meio e lambda 2 igual a menos 1 meio. Quando uma matriz é diagonal, os seus valores próprios são os números que aparecem na diagonal principal. Bom, um deles é positivo, este aqui é maior do que zero, este é menor do que zero, portanto, temos aqui um ponto de Cela. Este ponto crítico, 0 menos 1, é um ponto de Cela do gráfico da função implícita. Ok? Atenção que esta fórmula que aqui temos, a matriz hessiana da função implícita, é igual a esta matriz que temos aqui, mas esta igualdade apenas é válida num ponto crítico, seja este, seja outro qualquer.
uma vez que se não tivéssemos um ponto crítico, estas derivadas parciais aqui não seriam zero e, portanto, as segundas derivadas parciais da função implícita, por exemplo, delta2z, deltax2, seria isto tudo sobre isto. Está bem? As derivadas parciais já tínhamos calculado anteriormente, portanto seria uma expressão mais complicada. No ponto crítico, fica bastante simples e até bastante fácil de memorizar esta fórmula, as derivadas parciais de segunda ordem da função implícita. Bom, penso que o vídeo também já vai um pouco longo. Acabo sempre por me alongar mais do que aquilo que eu pretendo. Uh, espero ter ajudado alguma coisa com este vídeo. Fiquem bem, marcamos encontro num próximo vídeo. Tchau!